pessoal, eu sou Éder Pessoa e vamos falar sobre cinema e sobre Glen Powell. Após a vinheta, eu falo um pouco sobre o que eu achei do filme Manual Prático da Vingança Lucrativa, que está nos cinemas de todo o Brasil. Na sinopse, depois que sua mãe foi renegada pela própria família por ter engravidado de alguém que não fazia parte da alta sociedade, e aí ela morre abandonada, o seu filho Beckett Redfellow não vai medir esforços para correr atrás dessa fortuna. Seu objetivo? Eliminar todos os parentes da sua árvore genealógica. O Glen Powell demorou para conquistar Hollywood, mas depois do Top Gun Maverick, ninguém mais esqueceu o rosto do cara. Agora ele tenta se consolidar, vamos dizer assim, mais uma vez, com um filme da A24, chamado Manual Prático da Vingança Lucrativa. Esse é uma comédia, ele tem um pouco de drama, claro, mas é uma comédia com humor bastante ácido, que em vários momentos ele acaba lembrando aquela estrutura de causa e consequência que a gente viu, por exemplo, em alguns filmes dos irmãos Coen. Dirigido e roteirizado pelo John Peyton Ford, o longa ele aposta numa mistura de crítica social, ambição desenfreada e caos familiar, né? O elenco ajuda bastante e tem a Margaret Qualley, que fez A Substância, né? Ed Harris, que fez O Show de Truman, e também a Jessica Henwick, que você vai poder assisti-la em Amor e Monstros. A grande pergunta que o filme joga na nossa cara é simples e direta. Dinheiro traz felicidade? E aí, em 105 minutos, a história tenta responder isso, mostrando a trajetória do Beckett, né, o personagem do Glen Powell, que acaba se envolvendo em planos mirabolantes, romances, confusões e aquelas brigas familiares típicas das famílias ricas que parecem ter tudo menos paz. Pensando na questão narrativa, o filme ele acaba brincando com essas idas e vindas no tempo. A montagem ela é dinâmica e acaba segurando bem essas transições, e isso é um ponto, talvez um dos pontos mais positivos do filme. Primeiro, a gente é ambientado naquele universo cheio de ostentação, cheio de tradições esquisitas, aquelas tradições esquisitas dos ricaços. Depois a gente volta para o presente do protagonista, que ele está em um determinado ponto da vida dele, que pode ser uma virada completa, e só então a gente começa a entender como ele foi parar naquela situação. Ele acaba contando essa história para a gente e para um padre que está lá junto com ele nesse momento, vamos dizer assim, que eu não quero estragar, não quero dar spoiler para ninguém. Essa construção é um dos pontos altos do longa, mas eu acho que nem tudo acaba funcionando como deveria no filme. Tudo porque ele acaba não atingindo o ápice. Eu nem estou falando que ele prometia ser uma obra-prima, não, mas eu acho que dá para comparar ele levemente, brevemente, por exemplo, com Entre Facas e Segredos. Mas aqui o plano de fundo central ele parece exigir uma certa suspensão de descrença maior. Se a gente levar tudo ao pé da letra, seria muito difícil que o personagem do Glen Powell, seria muito difícil que ele não fosse preso antes, entendeu? Além disso, o terço final ele acaba sofrendo com uma espécie de uma barriga que acaba desacelerando o ritmo do filme, mas Glen Powell, a gente sabe que é carisma puro. O cara segura esses 105 minutos, mais ou menos, de duração com muita facilidade, só que quem realmente rouba a cena são duas pessoas, duas atrizes incríveis. A Margaret Qualley e também a Jessica Henwick. A Jessica faz meio que um par romântico, assim, e a Margaret Qualley é uma amiga de infância que volta após estarem adultos, vamos dizer assim. Elas surgem como figuras completamente opostas, né? As duas personagens, e aí dão aquele tempero especial à trama. É aquele tipo de duelo de personalidades, vamos dizer assim, que deixa tudo mais interessante. Outro ponto que merece destaque são as locações e também os enquadramentos que o diretor usa. A fotografia valoriza cada cenário
daquela mansão inacreditável, e aí amplifica essa ideia de luxo exagerado, luxo exacerbado, e contrastando não só com a vida que o personagem do Glen Powell tinha antes dessa vingança lucrativa, vamos dizer assim, mas também contrasta com o caos interno dos personagens. Visualmente o filme é bonito, no fim das contas o dinheiro trouxe mais dor de cabeça do que felicidade para o protagonista, mas como toda a comédia, a boa comédia ácida, sobra aquela sensação de que ele talvez consiga viver com aquilo que restou, vamos dizer assim. E assim, sobrou bastante materialmente, não sei se sobrou tanto emocionalmente. Se você quer fugir um pouco daqueles filmes, porque como o Oscar tá aí, então vários filmes do Oscar estão nos cinemas, se você quer fugir um pouco desses filmes de Oscar, eu acho que Manual Prático da Vingança Lucrativa pode ser uma boa pedida. Não é genial, mas diverte, e às vezes, obviamente, é exatamente isso que a gente precisa nos cinemas. Então, se você não é inscrito no canal, eu gostaria que você se inscrevesse, que isso ajuda muito o Cinema e Séries a crescer. Um forte abraço e, em breve, mais resenhas, listas e tudo mais. Valeu!